um prazer ver aqui jovens com menos de 99 anos, alguns que nos visitam, talvez alguns que já vieram no Agito BO há muito tempo, mas agora estão no Agito BO, vocês sabendo que tem um Agito BO aí surgindo no meio, né? Que seja um tempo de Deus tratar em nossas vidas diante de um tema, vou confessar para vocês, um tema que eu acho muito legal, eu acho muito interessante. É complexo, é cheio de entrelinhas, sim, confesso a vocês, mas é muito bacana quando nós estudamos, aprendemos e crescemos. Nós caminhamos com leveza na vida. Falar de um tema quanto a esse. Eu não vou aqui, não estou pensando e me propondo a inventar a roda. Não vou inventar a roda aqui nessa noite. Há muito tempo se fala sobre isso, sobre predestinação, livre-arbítrio. Talvez o que me espanta, e vocês vão ver aqui na parte que nós entrarmos no aspecto histórico dentro do tema, ainda que de um modo bem superficial, talvez se discuta tanto sobre isso, porque muito se fala e pouco se aprende, muito se ensina e pouco se aprende. Às vezes, sabe, estou preparando o ensino, a semana inteira estudando, correndo para lá e para cá, às vezes eu me sinto o mais inútil possível nessa terra. Porque às vezes a gente gasta tanto tempo, suor, pesquisa aqui, lê aqui, busca trazer algo tão redondo para a igreja, para ensinar as pessoas, e me parece que entra num ouvido e sai pelo outro. Porque às vezes nós já vivemos com uma ideia montada na nossa cabeça, pronta aqui na nossa cabeça, mas às vezes nós precisamos, e como precisamos, ser confrontados por verdades bíblicas, a fim de que nós possamos deixar o egoísmo, o achismo de lado, buscar aprender e crescer, para não passarmos a vida toda, querendo só leitinho, só, não quero uma palavra gostosinha para mim, muito fofinha. E às vezes o que Deus tem para nós é paulada, é pedrada. Para quê? Porque Ele é mau? Não. Para nos confrontar e nos tirar da zona de comodismo e para que nós possamos crescer e nos tornar pessoas maduras na fé. Parar de ficar patinando com algumas coisas assim, que já era para a gente estar em um outro nível. A gente está ajudando pessoas que estão começando e às vezes a gente está aí tanto tempo patinando nas mesmas coisas. Eu não vou inventar a roda aqui, mas vou buscar uma exposição. Aqui nós não vamos tratar de um texto apenas, mas de diversos textos. E vocês talvez receberam ali, provavelmente todo mundo recebeu um bloquinho de nota, de rascunho. Anote alguns pontos. Eu montei um slide para poder ajudar nos principais tópicos aqui, nos principais textos. Anote perguntas também. No final a gente vai ter um momento de perguntas. Perguntas, né? Não vou garantir aqui resposta nenhuma. Vamos ter um momento de pergunta, né? Muito bom. Nosso objetivo nessa noite é lançar luz quanto a isso. Lançar luz quando ouvirmos falar sobre predestinação e quando ouvirmos falar sobre livre-arbítrio, para nós deixarmos o achismo, o egoísmo em casa, os prazeres da carne em outro momento, e agora caminharmos aprendendo de Deus, né? A Natália vai estar me ajudando, vamos tentar numa sintonia que eu estou sem monitor aqui. Quando nós falamos de predestinação e livre-arbítrio, se trata de um tema teológico, ou seja, um assunto envolvido na teologia, que a teologia é o quê? É o estudo do divino, né? A reflexão do logos, da divindade. Isso é teologia. Quando falamos em teologia, falamos sobre isso. A teologia estuda diversos ramos, principalmente a teologia sistemática, que eu gosto muito, não sei tanto quanto pretendo estudar muito ainda, mas a teologia sistemática trata de diversos assuntos e de diversos tópicos dentro da teologia, como, por exemplo, trata sobre teontologia. É a área da teologia que estuda sobre Deus. Eclesiologia, que é a área da teologia que estuda sobre igreja. Pneumatologia é a área da teologia que estuda sobre o Espírito Santo, assim como tantas outras áreas da teologia com tantas ramificações. Quando falamos de predestinação e livre-arbítrio, ela se encontra em uma área da teologia chamada soteriologia, ou seja, é a disciplina, é a área da teologia que estuda sobre a salvação, como se desenvolve a salvação. Para nós termos em mente um entendimento de como se dá a salvação do ser humano. Essa disciplina busca estudar quanto a isso. E dentro deste estudo da salvação, e aí a gente vai começar aqui agora a separar algumas coisas, né, algumas questões, surge uma reflexão teológica, ou seja, uma leitura a partir da Bíblia, dentro de um tema teológico, de uma corrente chamada calvinismo. E posteriormente um bloco da teologia que vai se caracterizar como arminianismo, que vai estudar também alguns aspectos quando se diz a
salvação. Já que nós estamos tratando do tema, vamos delimitar aqui a área da teologia que nós vamos falar nessa noite, soteriologia, e nós temos estas ramificações. O que são isso? São leituras teológicas, a partir de uma leitura do texto, dos textos da Bíblia, da teologia bíblica, como se desenvolve, como explicar a salvação humana por meio da Bíblia. Então, uma linha teológica, uma visão teológica tem essa tarefa, esse intuito. Muitos, quando falam sobre calvinismo, já vem em mente calvinismo e predestinação. Já associam diretamente calvinismo falando e tratando só de predestinação. E aí se engana. Calvinismo é uma cosmovisão, ou seja, é uma reflexão teológica que vê o mundo, ou seja, vários aspectos da teologia a partir de uma única visão. Por exemplo, quando o calvinismo trata de soteriologia, ele tem uma reflexão sobre isso, como se desenvolve biblicamente, como se dá esse processo, esta salvação humana. Só que existe uma outra área, por exemplo, da teologia, chamada de eclesiologia. E ele busca harmonizar. Quando ele diz sobre soteriologia, não pode contradizer a mesma fala quando ele vai falar sobre eclesiologia. Precisa ser coerente, precisa ser coesa. Ou seja, a reflexão calvinista não busca tratar apenas de um tema isolado. Vamos falar de salvação, aí eu penso salvação e esqueço das outras áreas de teologia. Aí eu vou pensar nas outras áreas de teologia, confronto tudo que eu falei quanto à salvação. Então isso é incoerente. Então a teologia calvinista ela é ampla. É uma visão, uma reflexão de mundo a partir dessa mesma lógica, da mesma lógica do entendimento. E ela tem como ênfase não a predestinação, não aspectos quanto a isso que muitos julgam e batem, mas nós vamos decorrer na fala aqui que o aspecto fundamental da teologia calvinista é a soberania de Deus. É colocar Deus no patamar de Deus. É colocar Deus com a ênfase do eterno, do totalmente outro, aquele que de alguma maneira estudamos, de alguma maneira aprendemos de, mas nunca de modo pleno. Por quê? Porque é soberano. Deus é soberano. A ênfase da teologia calvinista está amarrada nisso, na soberania de Deus. Esta outra reflexão, leitura teológica da teologia arminiana, ela tem como ênfase, e acaba ficando isso muito evidente, na ação humana. Ou seja, o aspecto humano é extremamente relevante, é extremamente importante, é fundamental. E aqui no decorrer nós vamos poder compreender um pouco melhor como isso se desenvolve quando nós falamos de salvação. Tá certo? Se nós pensarmos e olharmos a história, falarmos da história, pensarmos sobre os reformadores, 1517, século XVI, nós vamos perceber, como talvez na imagem aqui está ilustrando, os reformadores tinham muita vontade, muita sede de servir a Deus, de participar, de fazer parte de uma igreja que fosse bíblica, que tivesse suas verdades, suas teologias, suas reflexões a partir da Bíblia. Este foi um dos pontos centrais da Reforma Protestante, confrontando a Igreja Católica, a Igreja Romana, que tinha muita teologia, que tinha uma bagagem muito grande, mas tinha muitos aspectos papais, dogmas papais, que confrontavam diretamente as Escrituras Sagradas. Os reformadores queriam uma igreja pura, uma igreja que tivesse sua ênfase em um ensino que fosse coerente do começo ao fim, não em orientações ou bulas papais que hoje são, amanhã não são. Percebam, a Reforma Protestante surge deste momento, surge dessa ênfase, colocando o texto sagrado como um aspecto que a igreja precisasse refletir nele para tomar suas decisões, não que alguém legislasse sobre o texto sagrado. E aí começa-se. No período pós-Reforma Protestante, esta reflexão luterana, inicialmente, posteriormente, Calvino e Lutero foram até de alguma maneira contemporâneos ali, quando Lutero pregou as suas 95 teses na Catedral de Wittenberg. Se não me falha a memória, Calvino tinha 6 ou 8 anos, então Calvino cresceu neste ambiente, neste meio. Cresceu academicamente, refletiu várias questões sobre a teologia. Estou falando de Calvino aqui porque das suas reflexões e da reflexão dos seus discípulos, seus alunos, surge essa reflexão, essa compreensão bíblica chamada de calvinismo. E ali imperou. A teologia, a reflexão calvinista imperou naquele momento, naquela Europa, e se expandiu de modo muito rápido para toda a Europa, partindo também para os Estados Unidos e posteriormente chegando até nós, até o Brasil. Nós tratamos disso em uma das escolas bíblicas que talvez você tenha perdido. Mas enfim, ela foi predominante ali. Contudo, essa teologia de colocar Deus como soberano, como todo-poderoso, como aquele que era, é e sempre será o mesmo, de alguma maneira tocou em algumas feridas humanas. Tirando talvez, ou deixando as pessoas assim, não, mas eu preciso ter poder. Deus é maravilhoso, é poderoso, é lindo demais, mas eu preciso ter algum poder. E a história vai continuando, e se nós olharmos para a história em nossos dias, quantas e quantas teologias humanas surgiram, deixando Deus de lado,
e dando ênfase ao aspecto humano da coisa, na tomada de decisões, nas ações. E quando nós olhamos para o nosso meio, quanta bagunça no meio das igrejas. Quanta bagunça. E percebam que isso que eu estou falando aqui é por quê? Porque a base teológica é fundamental em uma igreja. A base teológica vai partir toda a reflexão, toda a caminhada da igreja, a partir do seu entendimento teológico. A teologia calvinista, de fato, foi perdendo relevância com o passar do tempo. Foram deixadas de lado e outras teologias dando ênfase ao poder humano. Igrejas que determinam as coisas. Cristãos que aprendem a determinar para Deus e Deus tem que fazer o que eu estou mandando. Porque é eu que sei. Senão, eu não leio a Bíblia. Deixa Deus não fazer o que eu estou mandando, que eu deixo de ler a Bíblia. Deixa Deus não fazer o que eu estou mandando, que eu deixo de ler a igreja. Eu deixo de fazer isso, deixo de fazer aquilo. A ênfase no ser humano. E percebam a bagunça que nós encontramos, achamos em nosso meio. Mas os remanescentes sempre permanecem, continuam. E, ultimamente, o grupo de pessoas, assim como nós aqui estamos reunidos, poderíamos estar falando aqui sobre tantas coisas. Sobre como Deus vai te dar um namorado para quem namora, uma namorada. Como Deus pode te dar isso, te dar aquilo, um carro, uma casa. Não, mas nós estamos aqui querendo aprender Bíblia. Alimento sólido para não sermos enganados, levados por qualquer vento de doutrina. Nós estamos aqui querendo aprender e crescer com Deus. Aprender de Deus, do soberano. E não viver nossos achismos. Para viver nossos achismos não precisamos de Deus, não de nada. Não só de nós mesmos. E nós mesmos só pisamos na bola. Essa é a grande verdade da vida. Quando nós percebemos, a maioria dessas comunidades, igrejas que hoje abrem assim, uma frequência tão grande, compactuam, às vezes até sem saber, de uma reflexão teológica arminiana, onde a ênfase está no ser humano. A gente costuma brincar em círculos onde nós falamos sobre calvinismo, que na verdade só é calvinista quem fala, não, eu sou calvinista. Ou seja, a minha reflexão bíblica parte dentro da coerência do calvinismo. Os demais, a gente costuma brincar que é tudo arminiano, sem saber, sem declarar, mas que gostam de dar uma ênfase no eu. Eu. Nós vamos perceber no decorrer aqui. Quando nós tentamos e vamos definir aqui predestinação, o que seria predestinação? É o aspecto da pré-ordenação de Deus, através da qual a salvação do crente é concedida, efetuada de acordo com a vontade de Deus, que chamou e elegeu em Cristo para a vida eterna, sendo a sua aceitação voluntária. Ou seja, o eleito de Deus é atraído por Deus e para Deus. Por meio, isso acontece pela ação do Espírito Santo, que efetiva esta eleição tocando no coração e usando elementos espirituais, a vida como um todo aspecto, para que o eleito, o filho, a filha de Deus se achegue a ele. Perceba nessa definição aqui, a ação de Deus em Cristo por intermédio do Espírito Santo. O Deus Trino, a Trindade agindo e operando na salvação humana. Nesse entendimento, quando vamos tentar caracterizar ou definir o que é predestinação. Quando nós falamos sobre livre-arbítrio, significa a capacidade do ser humano de executar ações aleatórias, indeterminadas, sem nenhuma interferência ou força interna ou externa. Isso aqui é importantíssimo nós gravarmos. A capacidade interna dos seres humanos de escolher e determinar alternativas a partir da sua própria vontade, escolhendo coisas boas ou ruins, aspectos grandes, pequenos. Quando vamos definir, os termos são esses: predestinação e livre-arbítrio. Contudo, entretanto, todavia, alguns acham que quem acredita na predestinação não acredita no livre-arbítrio. Eu estou aqui para mostrar que não é bem assim. Existem diversas linhas teológicas, de diversas ramificações, mas, de fato, o livre-arbítrio existiu. De fato, foi um momento e um estado onde o livre-arbítrio aconteceu no Éden. Adão. A humanidade ali criada por Deus na figura e na pessoa de Adão era livre de influência interna, foi criado puro, do pó. Deus soprou em seu nariz o fôlego da vida, o deu vida, e ali Deus orienta ele, tantas coisas naquele jardim, orienta, desse fruto, não come, as outras árvores. E Adão ali tinha um livre-arbítrio, não era influenciado por nada externo. E o que ele faz? Olha o errado, desobedece a Deus, mesmo tendo, ou melhor, não tendo influência interior da sua natureza. E cai, e peca, da desobediência a Deus. E ali, meus irmãos e minhas irmãs, lamento informar, o livre-arbítrio acabou. Por quê? Porque a partir de Adão, a descendência de Adão já nasce corrompida, já nasce com a sua natureza e aquela influência, sempre escolhendo o mal, sempre rejeitando a Deus, sempre buscando qualquer coisa, menos Deus. Sempre buscando fazer as suas vontades, correndo de Deus. Não mais limpo, não mais puro, mas agora influenciado pelo pecado.
Vou dar um exemplo muito prático aqui disso. Como acontece a nossa conduta, pois somos descendentes de Adão. Não temos mais esta neutralidade interna nas nossas escolhas, ou melhor, na escolha de Deus, na escolha da salvação. Imaginemos aqui um clássico entre Palmeiras e Corinthians. E o árbitro, perceba aqui, o árbitro é palmeirense, claro, sábio, né? Sabe o homem que é palmeirense. E ele vai apitar esse jogo, Palmeiras e Corinthians. E diante de qualquer lance ou de um lance polêmico, ele vai estar isento de tomar a decisão, ele vai estar neutro de tomar a decisão, ele vai ser influenciado por alguma questão. Ou com raiva do seu time, puxar a sardinha para o outro, ou com muito amor pelo seu time, puxar a sardinha para o seu time. Ou seja, a partir da queda, não somos mais neutros quanto a isso. Somos corrompidos e a nossa natureza pecaminosa sempre nos leva a escolher tudo, menos Deus. Nascemos em pecado, sem capacidade de escolher a salvação. O que a Bíblia diz sobre isso? E aqui vamos algumas referências. Efésios 2:21 vai nos mostrar essa condição depois da queda. Tá a referência ali, eu vou acelerar aqui, se você não conseguir abrir o texto, copia a referência e depois você com calma. Mas Efésios 2:1 diz, Ele nos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Vós estávamos mortos em quê? Delitos e pecados. Consequência do quê? Da queda. A queda nos leva à morte espiritual. Um morto, eu costumo sempre falar isso, é batido, mas o morto não escolhe nem o caixão que ele vai, depois de morto, ele não escolhe nem o caixão que ele vai ser enterrado. Ele pode ter escolhido em vida um terno, muito bonito, mas a família fala, não vou enterrar com esse terno caro não, enterrar com a roupa, camiseta regata mesmo, aqui uma bermuda. Bermuda não, vai encher de flor, vai de cueca mesmo. Uma cueca bem... O morto não escolhe, ele está morto. Essa é a linguagem que a Bíblia nos trata. Sem Deus, no pecado, mortos. Salmo 51, de 1 a 5, vai dizer, compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica o meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que era mal perante os teus olhos, de maneiras que serás dito por justo, no qual teu falar e puro no teu julgar. Verso 5, eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu a minha mãe. Romanos 5,12 diz, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Descendência. Quem era a humanidade ali no Éden? Adão. Adão era o representante da humanidade ali no Éden. Por isso, toda a sua descendência já nasce nessa condição. João 3, 6 e 7 vai dizer, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Ou seja, está morto, está sem condição, é necessário uma nova vida. É necessário uma ação externa. Por quê? Estou morto. Não tem como, não há o que eu possa fazer para me aliviar dessa condição. A linguagem é pesada, mas é Bíblia. O morto não faz nada por si. Isso é muito básico. Isso é arroz com feijão. Quando falamos de pecado e o ser humano longe de Deus, é isso que a Bíblia nos mostra. Mortos em nossos delitos e pecados. E como faz? E agora? Como é que é? Ou talvez você esteja pensando, não, então somos marionetes. Já que não temos livre-arbítrio, somos marionetes. Mas perceba que o arbítrio é aquela vontade sem influência. Isso a gente não tem mais. Toda a nossa influência, infelizmente, é para o mal. Talvez você, mas comigo não é assim, eu não sou assim. Não é. Não é. Até os padrões que você estabelece, você quebra. Imagina a lei de Deus. O que temos? Não somos robôs, não somos marionetes. O que temos? E aqui é interessante esse termo que pouco se fala e muito se confunde. Livre agência. Nós temos liberdade em agir. Você teve liberdade hoje de vir ou não, de escolher a roupa que escolheu ou não. Eu usei minha livre agência para combinar o boné com a camisa e com o tênis. Eu exerci minha livre agência. Acho que bem, né? Não sei. Agir, condição de agir livremente. A queda nos tirou o livre-arbítrio, mas não a livre agência. Isso, no dia a dia, tomarmos decisões, às vezes certas, às vezes erradas, que vão nos levar a consequências. Desde a decisão certa, da tomada de decisão certa, quanto a errada. Nos remete à consequência, isso é natural da vida, isso é normal. Quando nós pensamos sobre isso, sobre essa leitura, este conceito da teologia calvinista vai apontar para isso, colocando Deus num patamar de Deus e nós no nosso patamar de Deus. Isso tudo que eu falei até o momento é só a introdução, só para nós entrarmos no assunto.
nesse primeiro momento eu queria que nós pensássemos, já que estamos falando sobre confronto, sobre isso ou aquilo, isso versus aquilo, eu busquei montar um esqueminha aqui, baseado no Street Fighter ali. Soberania de Deus, o Deus Criador, versus condição humana, versus criatura. Quando nós falamos de soberania de Deus, que Deus é soberano, Deus é maravilhoso, nós precisamos testificar isso. Quando nós olhamos para o universo e nós cremos, pelo menos dizemos que cremos, que Deus criou o universo do nada. Do nada. Tudo que existe, o planeta Terra, os demais planetas, os demais sistemas solares, a complexidade que há nessa harmonia dos planetas. Nós dizemos e afirmamos que o Deus Todo-Poderoso criou. Do nada, isso. Porque nós sabemos que uma explosão apenas cria um punhado de poeira. Quando nós olhamos para a história da humanidade, Deus se revelando de diversas formas, por milagres, ações miraculosas. Nós cremos que isso é ação do Deus Todo-Poderoso. Nós cremos que Deus enviou o seu Filho, o próprio Deus. Prestem atenção em mim aqui, ó. Isso aqui é importante quando nós falamos do Deus soberano, do Deus Todo-Poderoso. Nós falamos que Ele enviou o seu próprio Filho, o próprio Deus, para nascer de uma virgem por meio da ação do Espírito Santo. O próprio Deus. Que Jesus cresceu, viveu, foi morto para pagar o pecado do povo de Deus, da igreja dele. Nós cremos nisso. E para crer tudo nisso, nós temos que crer num Deus Todo-Poderoso. Cremos que esse Deus Todo-Poderoso ressuscitou Jesus dos mortos. Não é pouca coisa não, isso é muita coisa. Nós dizemos que cremos nisso. Cremos que Ele nos garante, nos assegura uma salvação e um reino eterno com Ele. Nós dizemos que cremos nisso. São ações de um Deus Todo-Poderoso. Listei aqui 5 tópicos, simples 5 tópicos aqui, para nós de fato percebermos o quão o nosso Deus é Todo-Poderoso. Quando nós pensamos talvez em um elemento da criação, uma formiga, e talvez você pisou numas 3 andando aqui ou numas 5 vindo da sua casa para cá. Se nós pararmos para estudar a complexidade desse simples inseto, que existe em mais de 10 mil espécies, estão em quase todas as partes do planeta, um animal que a gente não dá nada, mas olha para você ver, ele carrega cerca de 100 vezes mais do que o seu próprio peso, sua própria massa corporal. A formiga, acreditem se quiser, ela se alimenta, mas ela não tem estômago. Acreditem se quiser, ela respira, mas ela não tem pulmões. Apenas desse aspecto, desse pequeno inseto. Como é complexo e como é tremendo saber que o Deus Todo-Poderoso criou cada complexidade da formiga, que se harmoniza no seu habitat, ou melhor, em todos os lugares, né? Qualquer lugar é habitat de formiga. Se relaciona com outros animais, outros insetos que não se relacionam conosco. E quando vamos tentar talvez estudar o ser humano, quantas pessoas nascem, formam? Eu até estava falando com o Edinho, né? Às vezes para estudar uma parte do corpo humano, eu vou estudar a mão do ser humano. Estuda 10, 20, 30, 40, 50 e morre. Eu já não conseguiu estudar tudo. Uma parte da complexidade do ser humano. Ou seja, o que eu quero dizer com tudo isso? Que quando nós falamos do Deus Todo-Poderoso, soberano, neste aspecto da criação, perceba a distância que está Deus da nossa. Por mais que às vezes a gente cria um banco. Nossa, maravilha, como eu sou muito bom. Deus cria a árvore. A gente só vai lá, corta a árvore e serra. Grande coisa que a gente fez. Perceba a nossa distância, ou seja, se Deus é todo-poderoso nesses aspectos da criação, a proporção e a ideia é a mesma quando se tratam de questões éticas, morais, de salvação, de justiça e de amor. É um outro nível do qual nós estamos aqui. Ó. Deus é que minha mão só chega até aqui, mas está muito acima disso. Percebam, quando nós dizemos sobre soberania de Deus, é mais ou menos isso para entender. A complexidade. O Deus Todo-Poderoso. O Deus que é infinitamente mais superior a nós. Diante disso. Crendo no Deus soberano e todo-poderoso. Mateus 20 vai nos dizer algo que talvez comece a mexer conosco. Mateus 20, a partir do verso de número 1, Jesus conta aqui uma parábola. Olha que interessante. Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados e disse: ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. Eles foram. Tendo saído outra vez, perto da hora 6ª e da 9ª, procedeu da mesma maneira, da mesma forma, e saindo por volta da hora 9ª ou 10ª, encontrou outros que estavam
desocupados e perguntou-lhes: por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Responderam: porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele: ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos e indo até os primeiros. Vindo os da hora 10ª, recebeu cada um deles um denário. Verso 10. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém, também estes receberam um denário cada um. Mas, tendo-o recebido, murmuraram contra o dono da casa, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo nos igualastes a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário respondendo, disse a eles: amigo, não te faça injustiça. Não combinaste comigo um denário? Toma o que é teu e vai, pois quero dar a este último quanto a ti. Porventura, não é-me lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Assim, os últimos serão primeiros e os primeiros serão últimos. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Talvez o que nos choca nisso, e aqui eu quero destacar algumas coisas: o dono da casa saiu de madrugada procurar assalariar trabalhadores para sua vinha. Ele foi atrás, o dono da casa. E um aspecto, quando ele vai fazer os pagamentos: opa, mas isso não é justo. Ele diz: não é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Ou seja, peraí, dono da casa, parece injusto isso que está fazendo. Ele fala: não, peraí, se você tem um outro parâmetro de justiça, o meu excede. E não é por causa de mimimi aqui que eu não vou fazer o que eu quero com o que é meu. E o último aspecto que eu destaco aqui, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos, o que Mateus 22:14 também diz. Ou seja, aqui a gente começa a perceber, pode até chocar algumas pessoas, divisões, grupos. Um grupo para cá e outro grupo para lá. Ou seja, Deus age da maneira que quer, como quer, com o que é dele. Um resumo disso tudo que eu falei nesse primeiro momento aqui. Esse começo de divisões aqui, às vezes podem nos assustar, mas nós não podemos esquecer que estamos falando do Deus soberano. E aqui eu quero partir para o segundo momento. A moral e a justiça de Deus versus a moral e a justiça humana. Que é o que esse texto leva aqui, né? Mas isso é injusto, não deve ser assim. Bom, talvez comece algumas questões a serem mais aprofundadas aqui. Quando falamos da salvação, quando nós falamos dessa questão de que, será que todos serão salvos? Será que você já se perguntou sobre isso? Será que todos vão ser salvos? Vamos ver o que a Bíblia diz, e aqui eu busquei uma fala de Jesus. Mateus 25:31 vai dizer: quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa, aqui ilustrando, os cabritos, as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde a mim, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que está preparado desde a fundação do mundo. Perceba, direita, esquerda, ovelha, cabrito. Talvez na sua versão está bode, a ideia é a mesma. João 6:37-39 vai dizer: todo aquele que o Pai me dá, ou seja, vai dar, este virá a mim. É levado a Deus, é conduzido a Deus. E o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, que eu os ressuscite no último dia. Marcos 13:26-27 diz: então verá o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória, e ele enviará os seus anjos e reunirá os seus escolhidos dos 4 ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Percebam aqui, e talvez vocês tenham pensado: opa, mas eu achava que todo mundo ia ser salvo. Então talvez lhe faltou ler mais a Bíblia. É clara quanto a isso, nem todos vão ser salvos. A Bíblia diz que há separações. Existe o povo de Deus e o povo que não é de Deus. Mas Deus não pode fazer isso. Talvez você esteja pensando assim: Deus não pode fazer isso. Quem ele acha que é? Deus. Simplesmente, ele é Deus. Ou talvez você esteja pensando: não, mas um Deus assim eu não quero.
Não, Deus assim, não. Deus tem que ser fofinho, cheio de flor. E a gente esquece, vamos voltar lá, do Deus soberano, que é soberanamente mais justo do que o nosso senso de justiça. Que é soberanamente mais amoroso do que o que nós podemos e refletimos como amor. Hoje dizemos que ama, amanhã estamos matando um ao outro. Confiar em mim? Não, eu prefiro confiar na justiça e no amor do Todo-Poderoso. Talvez você esteja se perguntando, mas como assim? Você não pode? Eu digo para você, que a gente reflete, a gente pensa até um momento. Até temos moral, algum senso de justiça, de ética, mas nada se compara ao que Deus é. Mas por que Deus fez isso? Por que Deus faz aquilo? Sabe por quê? Porque Ele é Deus. Simplesmente porque Ele é Deus. Não, mas assim não dá, assim não quer, assim... Talvez você possa criar um Deus para você. Vou dar um spoiler aqui, amanhã a gente vai falar sobre isso no culto à noite. Talvez você crie o seu Deus fofinho, maravilhoso, cheirosinho, que faz tudo o que você quer, que faz tudo o que todo mundo quer. Mas sabe quem que é esse Deus? É você mesmo. É você mesmo. Que quer ditar as suas regras, as regras para a sua vida. Mas um Deus assim, confesso para vocês, eu não quero não. Um Deus onde eu mando e Ele obedece. Eu não preciso de Deus assim. Eu preciso de um Deus que me confronte, que me transforme e que me torne mais parecido com Ele. Para que de alguma maneira eu possa compreender um pouco mais, experimentar um pouco mais. E aquilo que não compreendo, deposito toda a minha fé e confiança. Porque tenho em mim as cicatrizes de que mesmo eu, pecando totalmente contra Ele, Ele se compadece, redime seu povo, sua igreja. Talvez você esteja pensando, mas isso é pesado de fato. Isso é pesado. Porque nós estamos falando aqui do Deus totalmente outro, que nós não compreendemos. Mas o que nós compreendemos, o Deus Todo-Poderoso, é amor e é justiça. Essas verdades são imutáveis. São verdades que nos dão paz para andar com Deus. De tão justo, exigiu um sacrifício de morte. De tão amoroso, entregou em Cristo Jesus para morrer. Percebam? Percebam como isso é maravilhoso, como isso é tremendo. Ele exigiu uma justiça tão grande e Ele mesmo faz o que ninguém poderia fazer, demonstrando um imenso amor. Nós precisamos ter bem definido que a moral, a justiça de Deus está em outro nível, está em outro patamar. E a nossa, pisamos na bola até com aquilo que a gente fala, não, nunca mais eu erro nisso. Há 10 minutos, errando de novo. Terceiro lugar, verdades bíblicas, pois agora vai dar certo, versus achismo. Oi? Mas enfim, sabe uma das coisas que está se acabando com a igreja de modo geral? Achismos. Talvez você veio aqui, entrou aqui, achando uma coisa, e eu acho isso porque isso é. E é porque eu acho que é, que tem que ser. Só que a gente tem que parar com isso, parar com achismo. Essa semana eu recebi um telefonema, e alguém falava de algumas coisas, e até falou, não, porque Jesus disse isso, e a pessoa falou umas coisas, eu falei, Jesus falou muitas coisas, mas nunca falou isso. Pelo menos não está nos evangelhos, só se está em alguma apócrifo e tal, né? Ou um deuterocanônico, não sei, né? Mas nos evangelhos não está isso. Percebe? Isso está mais comum, nós vamos ver aqui de fato. Né? Talvez isso que a gente está falando aqui, o que não é novidade, possa estar doendo. Mas eu quero te encorajar que essa dor é passageira. É melhor sentir essa dor agora e depois numa paz de caminhar com Deus Todo-Poderoso do que viver em achismos e na mentira a vida toda. Depositando a sua fé e a sua confiança em seus braços, em sua força. Ou achando que você hoje é salvo, mas você sai daqui, chuta a quina do banco e fala uns 3 palavrão aí, ai, perdi minha salvação. Aí você vive naquela crise. Coragem. Sentir essa dor. Eu já passei por isso. Mas depois caminhar na paz, sabendo que temos um Deus todo-poderoso, que nos assegura o que nós não podemos fazer por nós mesmos. Hoje muita gente que se diz crer na Bíblia, não conhece a Bíblia, infelizmente. Infelizmente, isso é pesado. Muitos e muitos achismos, eu vou dar aqui alguns exemplos. Recentemente, no final do ano passado, o candidato à presidência da República, né, o Fernando Haddad, ele foi dar uma entrevista num programa de debate chamado Roda Viva. Não sei quem já viu, mas já foi melhor esse programa. Mas enfim, na entrevista lá, ele foi perguntado, né? Haddad, cite um texto, uma frase que te marcou, que é bacana. E aí ele cita um texto muito bacana. Ele diz assim, porque quem
deixa eu até ler aqui. Quem salva uma vida, salva o mundo inteiro. E aí o entrevistador pergunta, nossa, bonito? E aonde está? Está na Bíblia. De fato, é muito bonito essa frase. E essa frase é um provérbio judaico, né, da cultura judaica ali. É lindo, é fofo, é para a vida. Mas não é Bíblia. Perceba, não é Bíblia. Isso está mais próximo, vamos chegar na gente aqui. Algumas pessoas, não, porque a Bíblia diz, é dando que se recebe. É bonita a frase, é legal, é bacana, é coerente. Mas não é Bíblia. Talvez esteja fazendo uma alusão do que diz Atos 20, 35. O versículo diz, tendo-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus que disse, bem-aventurado, coisa é dar do que receber. E não é dando do que se recebe. Mas perceba, não, que a Bíblia diz. A Bíblia diz, alguns vão nos falar, diga-me com quem tu andas e eu te direi quem é. É bacana, é para a vida, para refletirmos nessa frase. Mas não é Bíblia. De alguma maneira fazendo uma alusão aqui a Provérbios 16, 24, mas não é Bíblia. Talvez algumas pessoas vão falar, não, que a Bíblia diz, eu venci o mundo e vós vencereis. A Bíblia não diz isso. Jesus vai dizer lá em João 16, 33, né? Tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz, no mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Talvez alguns vão falar assim, o cair é do homem, mas o levantar é de Deus, está lá na Bíblia, caminhe com fé. É bonito, é para a vida isso também. Mas não é Bíblia. Poderia citar um montão de coisas aqui, mas não vou citar. Mas vocês estão entendendo o ponto que eu quero chegar aqui? Quantas pessoas, e às vezes nós somos assim, gente. Não, porque eu acho tal coisa. E Jesus falou isso aqui. Você não tem segurança do que Jesus falou? Leia. Peraí. Jesus falou. Vai procura lá. Às vezes a gente dá uma escapada. Domingo passado na aula, eu dei uma escapada num texto ali, na referência. Mas tinha uns bereanos aí, e achou o versículo. Está no outro versículo. Eu falei, ô Senhor, era pegadinha, tinha alguém esperto e tal. Mas perceba, muitas das coisas que a gente fala, que a gente ouve, que é bonito, que é fofinho, não é Bíblia. E às vezes a gente se esconde aqui, não, porque tal coisa, está na Bíblia. E às vezes, nossa, é verdade, profundo, sinceramente, a gente nem confere também, ouve, engole qualquer coisa. Isso é muito perigoso, está acabando com a igreja, viver com base em achismos. Não podemos. A Bíblia vai dizer em Romanos, capítulo 8, verso 28 até o verso 30, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, Portanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Aqui nós percebemos Deus conduzindo o ser humano em todos os aspectos da salvação. João 13, 18 vai dizer, não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi antes, para que se cumpra a Escritura. Aquele que come do meu pão, levantou contra mim o seu cálice. Efésios 1, 4 e 5, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Oh, que maravilha! 2 Timóteo 1, 8 a 9, não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, pratica consigo todos os sofrimentos, pratica comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. 2 Tessalonicenses 2, 13 a 14, eu não vou ler para a gente ganhar tempo aqui. Romanos, anote essas referências, depois leia. Romanos 11, 5 a 8, Colossenses 3, 12, Mateus 24, 24. Vamos fechar aqui com Romanos 9, 11 a 24. E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para com o propósito de Deus quanto a eleição prevalecesse. Não por obras, mas por aquele que chama. Verso 12. Já foi dito a ele, ela, o mais, falando aqui da mãe de Raquel, o mais velho será servo do mais moço. Como está escrito, amei a Jacó, porém me aborreci de Esaú. Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e
compadecer-me-ei de quem me aprover ter compaixão. E assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corra, mas de usar Deus a sua misericórdia. Verso 17, porque a Escritura diz a Faraó, para isso mesmo te levantei, para mostrar a ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Tu, porém, me dirás de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode, aqui perceba, Criador e criatura, porventura pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para que o mesmo a quem chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios? A gente pode deparar quando falamos de predestinação, falar, nossa, é um negócio muito difícil. De fato, a gente pode falar isso. O que nós não podemos falar não é Bíblia. O mesmo barro possa fazer para honra e outro para desonra. Que diremos, pois, se Deus quer mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós. Pode falar que é difícil de entender, difícil de compreender, mas nós temos que tomar cuidado, porque às vezes as pessoas, e às vezes nós caímos nesta tentação de confrontar verdades bíblicas com achismo. E aí a gente comete um erro terrível, terrível, terrível. O que nós queremos? Ser transformados pelas Escrituras ou viver segundo o que achamos que é? É pesado? É. No começo até é. Mas depois você começa a compreender. Se não fosse Deus nos salvar, se não fosse Deus tocar em nosso coração, em nosso interior e nos trazer a vida, continuávamos mortos nos nossos pecados. É uma doutrina difícil? É um ensinamento difícil? É, mas a Bíblia tem outros. Nós chamamos isso na teologia de antinômio. Ou seja, questões e verdades que parecem se contradizer quando nós falamos de soberania, de Deus e responsabilidade humana, que talvez seja um outro tema para a gente dialogar num outro momento. Parece se contradizer porque a gente vai encontrar essa série de versículos falando disso. Deus elege, Deus salva. Mas às vezes a gente vai encontrar uma série de outros textos falando você tem que, sua vontade, abrir a porta. E às vezes parece contradizer. Mas é que é uma sintonia tão profunda que nós não compreendemos. Nós chamamos isso na teologia de antinômio. Doutrinas, entendimentos que parecem contradizer, mas na verdade se encaixam e casam. Por exemplo, a doutrina da Trindade. Quando nós falamos da Trindade, parece que não faz sentido. Eu somo mais um e eu falo que a resposta é 1. Queremos um Deus trino, não é um Deus de 3 cabeças. É um único Deus. Subsiste em 3 pessoas. É difícil. Você não vê as pessoas questionando isso. Já foi uma discussão no primeiro século, segundo século, ao longo da história da igreja. Nós, pela fé, compreendemos que é Deus, é de Deus que eu estou falando. Então, a gente vai entender até um momento, explica de alguma maneira, ilustra talvez como a água, líquido, sólido, gasoso, mas é a mesma substância. Mas claramente não está. Quando nós falamos que Jesus é 100% Deus e 100% homem, mas como pode 100%, 100%? Nós cremos pela fé que ele precisa ser 100% homem e precisa ser 100% Deus. Isso faz todo sentido no que nós conseguimos entender, mas não em todos os aspectos, porque nós estamos falando de quem? Do Todo-Poderoso. Percebam aqui, o Deus maravilhoso, o Deus tremendo, que poderia lançar todos, deixar todos mortos, todos no inferno de fogo, que continuaria sendo, sabe o quê? Justo, totalmente justo. Se Deus me mandasse para o inferno, eu tinha que ir para o inferno dando glória a Deus, porque eu ofendi um Deus santo, santo, santo e santo. Mas por amor. E nós não sabemos com detalhes. Por quê? Mas por amor. Ele escolhe um povo. Ele elege uma igreja. Um povo que é imensurável, não tem como contar. É muita gente. O seu povo. E ele sustenta. E ele garante. E ele carrega. E ele assegura. E ele nos dá paz de caminharmos como povo dele, como filhos de Deus. Caminhando para a conclusão. Eu quero dizer que grande parte da dificuldade de compreender a teologia, a doutrina da predestinação, é pelo fato de que nós queremos entender tudo de Deus. Por isso que eu fatiei dessas maneiras. O Deus Todo-Poderoso. Nós queremos compreender tudo de um Deus
infinito, aqui agora. Nós vamos passar uma eternidade conhecendo e conhecendo, tomando de uma água que não seca. A gente quer conhecer tudo de Deus aqui agora. Acho que a conta não fecha, não faz sentido. Às vezes nós temos essa dificuldade disso, porque nós falamos, não, eu preciso ser responsável pela minha salvação. Muito pelo contrário, o homem não é responsável por sua salvação, e sim pelos seus pecados. O pecado é a violação do relacionamento entre o Criador e as suas criaturas. E isso é bênção de Deus, nós não sermos responsáveis pela nossa salvação. Porque nós nunca vamos escolher a Deus. Nós sempre vamos escolher o mal. Sempre vamos escolher aquilo que satisfaz a nossa carne. Graças a Deus que a salvação é por Ele. Que assegura, que sustenta, que garante, que nos dá paz para andarmos e caminharmos como salvos. E por último, o último aspecto que eu percebo que dificulta nessa compreensão, nessa aceitação, por mais que está aqui claro, A mais B. Deus nos escolhe o seu povo. É porque nós, como seres humanos, queremos ter poder na mão. E não é pouco poder que a gente quer ter, não. A gente quer ter muito poder. E aí a gente começa a barganhar a salvação. E se a salvação está comigo, eu vou começar a falar, não, gente, vem aqui, traga uma oferta poderosa aqui, que aquele que eu pôr a mão vai ser salvo. Porque a salvação vai ter que passar por mim agora. E talvez muitas pessoas que caminham naquele achismo, né? Vão fazer fila. Vão trazer até oferta gorda, crendo numa salvação humana. Que é o mesmo momento que eu aqui fui, mandei salvação. Aí alguém pisa no meu carro e fala, sabe aquela salvação que eu te dei? Vou pegar ela. Aí vive nesse joguinho, salvação, não salvação. Tô salvo, hoje eu não tô salvo. Como é que faz? Hoje eu tenho que me salvar. Não, eu já tô salvo, tô tranquilo. Não, eu não fui na igreja, perdi minha salvação, e agora? Tem que ir na igreja, aí tem que ir todo dia. Perceba? Nós queremos poder na nossa mão. Nós queremos poder para legislar, porque a gente não quer alguém que legisle, que tome conta da nossa vida. Nós queremos tomar conta da nossa vida. Só que pela carne, sempre tomamos caminhos errados.